Olá, Psi! Se você está estudando para concursos na área de psicologia, já sabe a dificuldade que é a psicopatologia. Essa matéria é cheia de informações e descrições sobre os transtornos ou síndromes psicopatológicas. A depressão é uma dessas síndromes que podem ser exploradas pelas bancas de concurso público. Então, nesse vídeo, nós vamos estudar juntos as principais características dessa que é uma das grandes síndromes psicopatológicas e que acomete milhares de pessoas, tanto no mundo quanto no Brasil. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu e já deixar o seu curtir neste vídeo, porque assim você continua incentivando a produção de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Então, para a gente poder começar a falar sobre a depressão, vamos ver então quais são os tópicos que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Os tópicos são características gerais, subtipos, sintomas e forma de tratamento da depressão. Faço convite para que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou oferecer 3 dicas preciosas para te ajudar nos seus estudos para concurso. A terceira e última dica é a mais importante, não vai perder! Vamos falar sobre as características gerais da depressão. A primeira característica fundamental é que a depressão ela apresenta alguns elementos constitutivos, como o humor triste e o desânimo, que acabam sendo mais intensos e duradouros que outras experiências da nossa vida diária. Assim, a depressão ela é qualitativa e quantitativamente diferente de outras experiências relacionadas à tristeza que normalmente a gente vive no nosso cotidiano. A segunda característica geral é relacionada aos impactos que a depressão acaba tendo tanto na saúde física quanto mental das pessoas com depressão e assim afetando então a qualidade de vida dessas pessoas, principalmente porque elas acabam deixando de tomar os cuidados necessários para o seu dia a dia, e isso afeta tanto a sua alimentação, o sono, as relações interpessoais, quanto também outras relações como, por exemplo, o trabalho, a depender do grau de severidade que esse transtorno ou síndrome acaba apresentando. Por fim, temos aí a questão relacionada ao risco de suicídio. Então, ter depressão pode aumentar em até 20 vezes o risco de uma pessoa cometer o suicídio quando comparada com a população sem esse transtorno. A primeira dica para você estudar para o seu concurso. Então, um autor fundamental nos estudos de psicopatologia é o Dalgala-Rondo. Esse autor, ainda que o edital não tenha explicitado uma referência bibliográfica, ele acaba sendo o norteador de como os conteúdos de psicopatologia são cobrados pelas bancas examinadoras. Então, se você não conhecia esse autor, é importante que nos seus estudos para concurso você passe a adotá-lo como uma das suas referências. Na nossa linguagem cotidiana, a gente tende a falar sobre depressão como sendo um fenômeno de ocorrência única. No entanto, quando a gente estuda para concurso, a gente se depara com alguns subtipos específicos. O primeiro deles, por exemplo, é o episódio de depressão. O episódio, como o próprio nome indica, se caracteriza pela manifestação dos sintomas depressivos a partir de 2 semanas e não mais do que 2 anos. Então, esses sintomas se expressam de forma ininterrupta. Um segundo subtipo é o transtorno distímico, que é uma forma crônica da depressão, que pode começar na adolescência e se estender pela idade adulta. E nesse caso, ele supera então a duração do episódio de depressão. Então, ele tem pelo menos 2 anos e pode se estender por mais tempo. Terceiro subtipo é a depressão do tipo melancólica ou endógena. Nesse caso, os sintomas eles estão mais associados a fatores neurobiológicos e não se limitam estritamente a componentes e aspectos psicológicos. O indivíduo ele tem a sua energia vital abaixada e pode vivenciar a insônia. A depressão ansiosa é uma forma de depressão em que sintomas da ansiedade estão mesclados. Então o indivíduo ele sente medo, acha que alguma coisa terrível
algo vai acontecer, está em estado de tensão, vivencia angústia e outros sintomas da ansiedade. Um quinto subtipo é o estupor depressivo ou depressão com catatonia. Essa já é uma forma grave de manifestação da depressão, em que o indivíduo tende a permanecer imóvel, sentado, deitado, ele não responde às demandas do ambiente e pode inclusive se recusar a falar com as pessoas e até mesmo se alimentar. Se não houver intervenção nesse tipo de depressão, o indivíduo pode vir a óbito. O sexto tipo é a depressão psicótica. Na depressão psicótica, os sintomas da psicose, esquizofrenia, eles vão se manifestar. Por exemplo, o delírio e a alucinação. E aí o humor, ele pode ser humor congruente, quando está alinhado aos sintomas da depressão, então o indivíduo tem alucinações e delírios com conteúdo de culpa, arrependimento ou de morte, e podem também ser humor incongruente, quando os sintomas da depressão não estão alinhados com o da psicose. Então, nesse caso, a alucinação e o delírio, eles têm conteúdo de perseguição e autorreferência. Por exemplo, um sétimo subtipo é o transtorno depressivo maior recorrente e que se manifesta também alguns sintomas específicos da depressão, como nós iremos ver mais à frente. Então, esses são os 7 principais subtipos. Gostaria de lembrar que existem outros subtipos também que são considerados, mas que esses são aqueles que nós não podemos ir para a prova sem saber. De acordo com Dalgal-Larrondo, os sintomas da depressão, eles se manifestam a partir de 7 esferas psicopatológicas. As 2 primeiras são, por exemplo, os afetivos e de humor e a volição e psicomotricidade. Na primeira esfera, nós vemos sintomas como a tristeza, a melancolia, o choro, a apatia, que é a falta de sentimento, o tédio, uma irritabilidade aumentada, como por exemplo no transtorno distímico, ou alguns sintomas de ansiedade, como a angústia, a ansiedade e a desesperança. No caso da esfera de volição e psicomotricidade, os sintomas podem ser de desânimo, de anedonia, que é a falta de prazer em realizar as tarefas cotidianas, uma lentificação psicomotora, o estupor ou a catatonia, que é a tendência do indivíduo à imobilidade, ou seja, ele tende a ficar em determinadas posições específicas sem se movimentar. O mutismo, que é a recusa em se comunicar com outras pessoas, e o negativismo, que é a tendência a não responder às demandas do ambiente. Outras esferas relacionadas aos sintomas da depressão são as ideativas e as instintuais ou neurovegetativas. No primeiro caso, nós temos sintomas como o pessimismo, o arrependimento, a culpa, o tédio e, em casos mais graves, ideias de morte e ideação suicida. Os neurovegetativos incluem sintomas como a fadiga, que é o cansaço, uma insônia ou a hipersonia, que é o aumento da necessidade de dormir. O apetite é afetado, a pessoa pode comer mais ou menos, pode haver uma diminuição da libido ou uma diminuição da resposta sexual. Temos também algumas dimensões relacionadas a sintomas de autovaloração e sintomas cognitivos. Na autovaloração, nós podemos perceber uma diminuição da autoestima, a sensação de insuficiência, uma vergonha, uma tendência a se autodepreciar. Nos aspectos cognitivos, podem ser observados sintomas como déficit de atenção, de memória, ou na tomada de decisão. E por último, em casos graves, como no subtipo de depressão psicótica, podem estar presentes alguns sintomas psicóticos, como ideias delirantes relacionadas à ruína, miséria, a doenças, essa questão de ser hipocondríaco, a alucinações auditivas e até mesmo uma ideação paranoide, de estar sendo perseguido por outras pessoas ou por algum tipo de entidade. Aqui vai a segunda dica para ajudar nos seus estudos para concurso. O diagnóstico da depressão, ele é baseado nos sintomas e pode ser feito a partir do uso do DSM-5 ou da CID-11, a depender do interesse do profissional ou da equipe de saúde. É importante identificar os sintomas, a frequência que eles se manifestam e também
o grau de severidade do transtorno depressivo e também o subtipo específico. O psicólogo pode, inclusive, utilizar alguns instrumentos para ajudá-lo a verificar a presença da depressão. Existem escalas validadas e é importante saber quais delas têm um parecer favorável no SATEPS. Felizmente, a depressão apresenta tratamento. Então, como propostas de tratamento, nós podemos citar a psicoterapia e, eventualmente, o uso de medicamentos, dependendo da gravidade do transtorno depressivo. Como propostas de psicoterapia, existem as abordagens de terapia comportamental ou terapia cognitivo-comportamental. Por outro lado, recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos por um médico psiquiatra, já que ele tem mais competência para identificar o melhor tipo de medicamento. E aí, então, nós temos a nossa terceira e última dica para ajudar nos seus estudos para concurso. Quando nós falamos de propostas psicoterapêuticas no tratamento da depressão, a terapia comportamental e a terapia cognitivo-comportamental são aquelas que apresentam maiores evidências de validade na efetividade do tratamento. Assim, é importante que o psicólogo priorize essas duas propostas de intervenção quando comparadas a outras abordagens para as quais a gente ainda não tem evidências significativas de impacto positivo no tratamento. Nesse vídeo nós falamos sobre as principais características da depressão, uma das grandes síndromes psicopatológicas e que pode ser cobrada no seu concurso público. Esse é um assunto importante porque a depressão está presente em grande parte da população e que tem gerado uma série de consequências, tanto para incapacidade quanto para afastamentos no trabalho. Por exemplo, se você ficou comigo até o final desse vídeo, comenta aqui #psicopatologia até o fim, que eu quero ver quem foi guerreiro de ficar até o final. Se você não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu curtir e acompanhar os outros conteúdos por aqui. Nos vemos em breve!